Já o índice da construção civil, também antigamente era calculado só na cidade do Rio de Janeiro, agora em vários estados, ele tem 2 componentes básicos, né? Ele depende muito da negociação dos sindicatos, do comportamento do valor da mão de obra, e normalmente são reajustes anuais, e o componente importante que é o insumo para a construção civil. Aí uma nova justificativa durante a pandemia, né? Além do impacto do dólar, do petróleo, dos produtos agrícolas, das commodities, a construção civil também teve reajustes importantes no período, né? O fio de cobre, material de construção, cimento, etc. Então, durante a pandemia, mesmo pesando 10% no índice, o Índice Nacional da Construção Civil puxou muito o IGPM para cima. Então, em resumo, o IGP ele é DI quando ele é calculado no mês fechado, ele é o IGP-10 quando ele é calculado entre o dia 11 de um mês e o dia 10 do mês seguinte, ele é IGPM quando é calculado do dia 21 até o dia 20. Então, dá para perceber que o IGP-10 é uma pequena prévia do que vai acontecer no mês, o IGPM é uma prévia mais robusta do que vai acontecer no mês, mas o que fecha o mês é o IGP-DI. Quando eu abro a série dos IGPs, vale tanto para o 10, como para o M, como o DI. 60% é o índice de preço ao produtor, aí produtos agrícolas e industriais no atacado, 30% de preços ao consumidor, famílias que ganham de 1 a 33 salários mínimos, cesta básica, produtos do consumo do dia a dia. Então é um índice de inflação mesmo, que concorre com o IPCA, com o INPC. Então 30% de peso e 10% vem da construção civil. Nesse caso, insumos da construção civil e mão de obra. Então toda vez que você tiver uma elevação no dólar, pode ser que ele impacte tanto o IGP quanto o preço ao atacado, como a construção civil. Toda vez que você tiver pressão nos preços por consumidor, vai impactar em 30% o IPC. Conselho: se você não tem a sua renda atrelado ao IGP, qualquer que seja a série, se possível, evite esse indexador para os seus financiamentos, empréstimos, inclusive o próprio aluguel. Por falar aluguel, a Fundação Getúlio Vargas tem um índice que retrata só a variação do preço dos aluguéis. É claro que na cidade de São Paulo isso serve como parâmetro, quer dizer, ele está mais ligado aí sim ao setor. O IGPM não é um bom indexador para o consumidor, para o assalariado, para reajustar aluguel. Mas, como eu disse, o dono do imóvel prefere, por quê? Primeiro, ele já no dia 1º sabe qual é o patamar do IGPM, e outra, historicamente, por essa questão da pressão do dólar, dos preços internacionais, etc., esse índice, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, acabou sendo superior ao índice de preços ao consumidor ou à inflação oficial. Por sinal, tem alguns contratos de aluguel que chegam a colocar que é o IGPM, o IPCA, né, o INPC, aquele que for maior. Né? Isso requer uma avaliação de legalidade, né, nesse tipo de escolha. Mas, insisto, não é um bom indexador para o trabalhador, porque ele acaba não refletindo essa inflação que tampouco é parâmetro para reajuste do seu salário. Então fica aí o esclarecimento da série do IGP. IGPDI, IGPM, IGP-10, 60% de preços ao produtor, preços no atacado, 30% de preços ao consumidor, 10% da construção civil. Entendendo as metodologias, quando você tomar uma decisão para investimento, para empréstimo, para contrato, você sabe qual a melhor opção que você pode ter. De preferência, para quem é assalariado, não use o IGPM para dívidas.